Oi, gente! Hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui pro canal, falando um pouquinho sobre a minha escolha, né, do curso, por que que eu escolhi nutrição, como que eu escolhi nutrição, como que foi a minha trajetória durante a faculdade, e eu espero que vocês gostem. Bom, eu escolhi nutrição, eu não conhecia a profissão ainda quando eu era criança, não sei, não lembro assim, mas é porque eu tive a escolha de ser nutricionista muito nova. Eu fiz balé, eu falei lá no vídeo, né, de 50 fatos sobre mim, que eu fui bailarina. Gente, aqui em Goiânia tá muito calor, então se vocês ouvirem um barulho ao ventilador tá impossível. E também passa muito avião, aqui é perto do aeroporto, então passa muito avião. Continuando, eu fiz balé, né, quando eu tinha aí desde os 5 até os meus 16 anos. E quando eu tinha mais ou menos 9 anos, eu fui encaminhada para uma nutricionista para fazer um acompanhamento nutricional e tudo. Eu já estava no nível profissional, então a gente tinha, né, que ter o acompanhamento, né, balé, tanto o condicionamento quanto você tem que ter ali percentual de gordura muito baixo, ser magra, né, etc. E aí, com 9 anos, eu fui na nutricionista, minha mãe me levou e eu achei muito legal, assim, né? Ela me passou o plano alimentar, eu segui, eu consegui ter resultado. E eu achei muito interessante, porque quando eu era criança, eu não me alimentava muito bem, eu só comia, tipo, tomate, morango e manga. Não era de comer verduras, legumes, muita variedade de fruta, comia muito salgadinho, biscoito recheado e tudo, que era assim, comum, não era tão disseminado o conhecimento, né, de que ultraprocessado faz mal para criança e tudo. Acho que hoje em dia os pais têm mais essa consciência, né, também por conta das redes sociais. Então eu comia muito mal. Comia muito chocolate, gente, eu comia muito chocolate. Era assim, chocolate, pirulito, bala, doce, eu comia muito mal. E quando eu fui na nutricionista, que ela me passou ali, né, os alimentos, eu sempre fui muito disciplinada, então eu queria seguir aquela dieta muito certinho. E eu lembro que eu gostei de, assim, eu comecei a gostar de pesquisar sobre os alimentos. Então, por exemplo, tinha lá maçã com aveia. E eu, sei lá, não gostava muito de maçã, mas eu ia pesquisar. Aí eu pesquisava já lá, né, os benefícios da maçã, os benefícios da aveia. E eu comecei a achar muito legal os benefícios dos nutrientes, né? Por exemplo, a maçã, ela pode, ela faz sua pele ficar mais bonita, ela ajuda no funcionamento do intestino, a aveia ajuda na saúde e tudo. Então eu comecei a ter esse interesse e já falei que queria ser nutricionista. E fui amadurecendo essa ideia, né, aos poucos. Aí eu fiz o ensino médio, já estava decidido que eu queria fazer nutrição. E aí eu sempre comecei a pesquisar isso dos benefícios dos alimentos e comecei a me encantar nessa parte de como a nutrição ela podia atuar na prevenção e no tratamento de doenças. Isso, assim, me deixou muito empolgada, sabe? Assim, então eu decidi que queria fazer nutrição bem nova. Às vezes passavam os outros cursos pela minha cabeça. Eu lembro que, acho que quando tava no 9º ano, eu falei, nossa, jornalismo deve ser legal, porque eu sempre fui comunicativa, gosto, né, de falar e tudo. Mas vinha a nutrição e eu pensava, nossa, que legal. Pensa eu saber fazer um plano alimentar para um paciente que quer perder peso, quer ganhar massa muscular, quer melhorar a saúde, quer estar no tratamento de uma doença. Então a nutrição sempre vinha ali ganhando mais força, né? Eu lembro que teve uma vez, eu não lembro se era no primeiro ano, que eu falei assim, nossa, e se eu fizer direito? Nossa, nada a ver, gente. Nada a ver. Não sei por que eu tive isso. Mas, enfim, escolhi que eu ia fazer nutrição. E aí, no meu 3º ano, eu prestei pra nutrição. Eu não passei de primeira. Fiz um ano de cursinho. E aí, passei, né? No meu primeiro ano de cursinho, eu passei, mas eu não entrei na faculdade logo que eu terminei o ensino médio. E nesse período, assim, que eu fiquei estudando, né, na época do cursinho, esse ano, eu comecei a pesquisar as áreas de atuação do nutricionista. E aí, olha só que legal, eu já via que tinha residência de nutrição, isso em 2017, né, que eu entrei na faculdade em 2018, então já comecei a pesquisar. E eu vi que tinha residência de nutrição em oncologia, naquela época não tinha tantas opções assim, eu lembro que tinha essa parte hospitalar, de UTI, de oncologia.
Eu falava, nossa, que bacana, né? Que legal. E então eu queria muito passar em nutrição na UFG, porque se eu não passasse na federal, minha família não tinha condições de pagar uma faculdade particular pra mim, né? Mas porque eu também queria estudar no federal, eu queria passar, sabe, ter esse orgulho de ter uma aprovação na Universidade Federal. Então eu estudei, eu lembro que na época um professor muito querido, o professor Rony, ele me deu uma bolsa no cursinho dele de redação, que me ajudou muito. E eu consegui, no cursinho que eu fiz também, né, eu ganhei uma porcentagem lá de desconto, né, através de uma prova. E tive a ajuda, né, da minha madrinha, minha família juntou, assim, pra poder ajudar o cursinho pra mim. E graças a Deus consegui passar, tirei 940 na redação. Sou muito grata, professor Rony. Você sabe o tanto que eu tenho um carinho e uma gratidão. Você faz parte das minhas conquistas. E eu sempre admirei muito meus professores e eles sempre acreditaram muito em mim. Isso foi uma chave muito importante, sabe? Para que eu pudesse acreditar muito em mim. Eu lembro que a professora Sandra, quando eu não passei, eu fiquei muito triste. Ela falou assim: não, você não vai se abalar por isso. Você vai continuar estudando, se dedicando. E quando eu passei também foi uma alegria. Eu contava cada passo na faculdade, cada conquista na faculdade, e até hoje, né? Eu mando pra ela tudo que eu tenho conquistado, assim, e é muito bom a gente ter pessoas, né, que confiam na gente, que acreditam na gente. E então eu entrei na faculdade, eu já segui alguns professores da UFG, já sabia o que eu queria fazer. Gente, eu queria tanto, eu pratiquei muito a lei da atração. A lei da atração funciona, tá? Claro que não é ela isolada, você tem que correr atrás também. Mas eu lembro que eu queria muito passar e eu sabia de cor o horário de aulas. Eu colocava lá grade de aulas por período e eu ficava olhando e me imaginando lá naquela rotina, vivendo tudo aquilo ali da faculdade, né? E a carga horária, aí já via que tinha iniciação científica, monitoria e tudo. Então, quando eu passei na faculdade, eu já sabia as matérias que eu ia ter, os professores, as oportunidades, o que tinha. E já sabia, eu era muito, assim, curiosa. Então, eu fiquei interessada nisso da residência. Do tipo, nossa, nutricionista não é só emagrecer, não é só pra atleta, academia. Então, eu queria fazer residência. Eu entrei na faculdade sabendo disso e sabendo que pra fazer residência eu tinha que montar um bom currículo, né? Então, eu falo que foi uma sorte, né? Porque ninguém tem a obrigação de entrar na faculdade sabendo o que quer fazer, o que tem, né, que fazer para montar um bom currículo. Mas eu tive essa sorte, assim, de pesquisar e de escolher muito cedo a nutrição, de me interessar, né, ver as diferentes áreas. Então, eu entrei na faculdade muito determinada do que eu teria que fazer para construir um bom currículo. Passei na faculdade, e eu lembro que eu tinha contato com a Mirella, maravilhosa. Um beijo, a Mirella foi uma pessoa incrível. Eu lembro que antes de eu entrar na faculdade, assim, eu tava esperando, né, começar as aulas. E eu tive contato com ela, eu era representante de turma, então a gente ia mandar fazer algumas blusas e tudo, eu peguei o contato dela. E a Mirella tava no quinto período, então ela já tava tendo as matérias de clínica, já tava pegando algumas matérias hospitalares e tudo. E ela se tornou uma grande amiga. Foi a partir da Mirella que eu consegui a minha primeira iniciação científica ali no terceiro período da faculdade. Eu lembro que quando eu tava no segundo período, ela falou assim: você quer ajudar na digitação dos dados e tudo? E aí eu falei: nossa, eu quero muito mesmo. E então ela, assim, foi uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita gratidão, que abriu as portas, sabe, pra mim. E eu sou muito, muito feliz porque eu tive muitas pessoas que me ajudaram nesse processo, assim. Então eu entrei, já comecei a fazer. Eu no segundo período já participei ali da ajuda na digitação dos dados. No terceiro período eu fiz uma iniciação científica no Hospital das Clínicas, com as Nutris de lá, que era um projeto que era sobre hipertensão arterial, em parceria até com o HCOR, lá de São Paulo, né? E foi uma iniciação científica muito legal. Depois eu fiz mais 2 iniciações científicas na área de velocidade de marcha e doença renal crônica, porque eu tinha muito, assim, as matérias que eu tinha mais dificuldade eram as matérias, assim, como que eu posso dizer? Aquilo que eu tinha dificuldade, eu queria estudar a ponto de saber muito. Então, assim, por exemplo, eu tive muita dificuldade na matéria de avaliação nutricional.
que foi ali no quarto período. Eu tinha dificuldade, eu falei assim, não, eu preciso ficar boa nisso. Então eu fiquei muito boa. Eu tinha dificuldade na parte percentil, score Z, algumas coisas assim. Fiquei boa e depois fui monitora da matéria. Então eu tinha isso de desafio, sabe? Doença renal crônica, a parte de fisiologia renal era a que eu achava mais difícil de estudar, de entender. E aí tem a Zara, a Ana Tereza, a Nara, que são a Ellen, que são professoras da FANUT, né, da Faculdade de Nutrição. E eu entrei em contato, falei que tinha interesse na área, se eu podia participar das reuniões. Elas me chamaram para participar da reunião do grupo de pesquisa, né, em doença renal crônica. E depois virei aluna também de PIBI, que apresentei em vários congressos. E foi uma parte que foi muito importante para mim também, porque eu aprendi a ler artigos científicos, eu aprendi a fazer relatórios, escrever a escrita científica, apresentei muitos trabalhos em congressos. E isso foi muito importante para construir meu currículo. Então, eu fiz essas 3 iniciações científicas e eu fui monitora também por 2 anos, 4 períodos. Eu fui monitora de avaliação nutricional, patologia da nutrição e dietoterapia, 1 e 2. Foram essas matérias que eu fui monitora. Acho que foi. E eu aproveitei muito da faculdade, gente. Muito, muito, muito. E tentei fazer o máximo de matérias optativas que eu podia. Eu fazia estágios extracurriculares nos períodos que eu tava de férias. Então, eu entrava em contato com nutricionistas que eram, né, que formaram na minha frente, mas que eu era amiga. Então, a Natália, a Liza, que foram nutricionistas que abriram as portas do consultório para que eu pudesse fazer estágio. Eu fiz projetos de extensão, eu fui diretora de liga acadêmica com a Faculdade de Medicina, participei da Liga de Nutrição, da Liga de Medicina do Esporte, da Liga de Endocrinologia e Nutrologia. Então, assim, gente, foi muito legal. É um período que eu tenho muito carinho e que eu fui, assim, extremamente feliz. Muito feliz, assim, eu aproveitei tudo da faculdade. O avião de novo, gente. Aí os estágios, né, obrigatórios, eu fiz o estágio de UAM no Hospital Araújo Jorge, que é um hospital oncológico daqui de Goiânia. Foi muito difícil, gente. O estágio de UAM, assim, foi pra mim muito desafiador. Fiz o estágio de clínica na clínica cirúrgica e na maternidade, no Hospital das Clínicas. Foi muito, muito bom. E fiz o estágio de saúde pública em Firminópolis, que é uma cidade aqui do interior de Goiás. E foi muito bom. A gente ficava 2 meses lá com a equipe multi e a gente atendeu num colégio, né, na parte de alimentação, de nutrição escolar e também numa UBS. Ai, gente, foi muito legal, foi muito bom mesmo, assim. Aproveitei também a faculdade no sentido de festas, tá bom? É uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam. Ai, meu Deus, carro de som! O que passa? E aproveitei também, gente, as festas da faculdade. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm dúvida, assim, pensavam que eu só estudava o dia inteiro. Não, eu festei muito também. Muito mesmo, aproveitei demais, assim. Eu acho que é você ter disciplina, sabe? Ter organização. Quais são as suas prioridades? As minhas prioridades sempre foram os estudos, os estágios, né? Os meus projetos. As festas eram ali, final de semana, eu consegui concluir tudo, tô tranquila, né? Até pra você se divertir com suas amigas, esfriar um pouco a cabeça, então também aproveitei muito, tá? As festas. E aí eu queria fazer residência, né? Igual eu falei pra vocês, desde o começo eu tive isso de fazer residência. Mas eu tava assim, quando eu fiz o estágio, a Renata é uma pessoa maravilhosa que ela tem um papel muito importante na minha trajetória. Ela é assim, uma pessoa que Deus enviou pra mim mesmo, nutricionista, ela é nutricionista lá do Hospital das Clínicas. E ela é assim, maravilhosa, maravilhosa. E eu lembro que eu tava assim num conflito interno, por quê? Quando eu tive a disciplina de gastroenterologia na faculdade, eu achei muito legal. Eu achei muito, muito legal as doenças do aparelho digestivo e como a nutrição atuava. E eu tinha visto uma vez a Rafa Deeno, que fez a residência de gastro e postava vlogs, e vi que tinha essa residência. E eu fiquei muito
assim, encantada, sabe? Fiquei, assim, muito... Caraca, uma residência de gastroenterologia na USP. Porque eu sempre também tive vontade de fazer alguma coisa na USP. Sabe aquilo do desafio de, tipo, eu preciso fazer alguma coisa lá pra ter isso. Ai, velho. Eu tinha isso, eu tinha vontade de fazer um mestrado, algum projeto, alguma pesquisa na USP. Queria mesmo. Mostrar que eu era capaz de passar numa universidade, sabe? Eu sempre tive isso de me desafiar mesmo, do tipo, eu consigo, eu sei que eu consigo. Se tantas pessoas conseguiram, eu também sou capaz. E aí eu tava, né, como eu falei pra vocês, eu tava nesse impasse de tipo, nossa, eu queria fazer residência de UTI, porque lá nas salas clínicas não tinha, só tinha UTI, urgência e emergência, materno infantil e hematologia. E aí eu ficava assim, nossa, caraca, mas se eu fizer residência de UTI, vai ser, assim, eu vou ter que atuar mais na UTI, hospital, né, e tudo. E aí eu lembro uma vez que, perto do meu aniversário, eu tava muito angustiada, porque eu não sabia o que fazer. Não sabia, sabe? Todo mundo que tá perto de formar tem essa sensação, tipo, e agora? O que que vai acontecer? E continuei estudando, estudei muito, eu estudava desde o quinto período pra prova de residência daqui de Goiânia, né? E aí eu sei que um dia eu tava chorando, assim, eu tava muito ansiosa, muito mal, e a Renata foi e falou pra mim assim: Bruna, você é tão boa que você vai poder escolher o lugar que você vai trabalhar. Não é o lugar que vai te selecionar, é você que vai selecionar o lugar. E isso me deu uma paz, sabe? Assim, a Renata sempre ela acreditava muito em mim em momentos que eu nem acreditava. E uma coisa que contribuiu muito foi que eu fiquei no ambulatório de cirurgia bariátrica, no meu estágio lá do HC, no estágio de clínica da universidade mesmo. E eu gostei muito, eu nunca tinha tido contato com paciente bariátrico. E a Marina e a Renata, que ficavam nesse ambulatório, né, falaram assim que era muito bom e aí eu gostei muito. Eu lembro que um dia a gente tava conversando e eu falei da residência em gastroenterologia na USP. E a Renata falou assim: por que que você não vai? Bruna, você tem que ir, você sabe que você passa, né? E aí eu fiquei assim, nossa, gente, será que é um sinal? Porque toda vez que eu pensava nessa residência, eu ficava tentando me sabotar. Tipo, nossa, vou ter que sair de casa, vou ter que morar em São Paulo, como que eu vou deixar meus avós? Então, meus pais, minha família, a Mora, minha irmã. Eu ficava me sabotando, sabe? Mas no fundo eu queria muito ir. E quando a Renata falou isso, eu falei, gente, pode ser um sinal. E aí eu cheguei em casa, falei com a minha mãe, falei, mãe, o que você acha da residência na USP de gastroenterologia? E aí ela falou, minha filha, vai, tenta. Te fiz pra voar, sabe? Falei, cara, é um sinal. Tá, mas aí passou alguns dias e eu tava assim, aqui em casa, já tinha terminado a faculdade, não tava estudando pras provas de residência. E eu tava muito angustiada. Gente, eu tava numa angústia, querendo chorar, com medo, sem saber o que fazer da minha vida, da minha profissão. E eu fui estender, eu tava aqui na minha casinha, né? Que agora eu estou passando um tempo aqui, 15 dias de estágio optativo. E aí eu fui estender umas roupas no arame. E do nada, assim, foi Deus que falou comigo, que falou assim, entra no site da FUVEST. Eu falei, nossa, eu vou entrar no site da FUVEST. E aí faltava um mês pra prova da USP, da residência. E eu fiz a inscrição, e a partir daquele dia faltava um mês e um dia, gente. Que foi, a prova era tipo 18 de outubro, isso era 17 de setembro, alguma coisa assim. E aí eu falei, eu vou passar, fiz a inscrição. Na época eu até peguei um dinheiro emprestado com meu padrinho, que eu não tinha o dinheiro da inscrição. Fiz a inscrição, eu falei, eu vou passar nessa prova. E aí esses 30 dias eu estudei todos os dias. Todos os dias. Não é que eu estudei do zero, porque igual eu falei pra vocês, desde o começo da faculdade eu sempre fui muito estudiosa. E eu estava me preparando para a prova da residência daqui. Então, alguns materiais tinha, né, que tinha no edital, eu já tinha conhecido, já tinha estudado, fazia muitas questões, mas tinha muitos materiais que eu ainda não tinha estudado, né? Então, eu peguei firme todos os dias. Aí foi um período, assim, que eu acordava 6 horas e dormi 10 da noite, estudava todos os dias, o dia todo. E aí, consegui passar na prova, né, de nutrição da FUVEST. Mas isso como eu estudei, como eu me preparei, isso é um tema para outro vídeo. Mas acho que é isso, né? Eu acho que a conclusão é que eu tive a sorte de escolher a nutrição muito cedo, de entrar na faculdade já sabendo o que eu queria, né? E de ter pessoas que desde criança, desde o ensino fundamental, ensino médio até hoje, né?
me ajudaram muito nessa caminhada, acreditaram muito em mim. Eu acho que esse é um dos das coisas mais gratificantes, sabe? Você ter com quem contar, você ter pessoas que acreditam em você. Você pode falar a ideia mais maluca, assim, que a pessoa fala, caraca, você vai dar conta. Então, né, a minha família que sempre foi muito meu porto seguro, de me ajudar, assim, muito, de acreditar muito em mim. Tenho amigos espetaculares que, assim, né, sempre acreditaram em mim e professores. Eu acho que é por isso que eu tenho muito isso de gostar de dar aula, de querer, né, dar aula, ser professora também, porque eu tive pessoas incríveis. E eu sei que às vezes a nossa profissão, ela causa algumas angústias, né? Eu já tive muitas angústias com a nutrição, mas é uma profissão incrível que está crescendo cada vez mais. E a gente precisa estar aqui, né, expondo como nutricionistas, né, embasado em ciência, em estudo, porque se tantas pessoas que não são nutricionistas falam tanta coisa, né, sem base, por que a gente que estudou tanto às vezes se esconde, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários. Eu tô amando gravar esses vídeos. E um beijo, me sigam nas outras redes sociais. Tchau!